pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal J Literato. Antes de qualquer coisa, deixa eu colocar uma questão para vocês. Vejam bem, as pessoas dormem, acordam, umas dormem menos, outras dormem mais, aí almoçam, jantam, tomam uma Coca-Cola, outros tomam uma cerveja, tomam um sorvete. As pessoas se casam, se divorciam, conhecem outras pessoas, as pessoas se alegram, conquistam coisas, depois perdem coisas, aí se frustram, as pessoas brigam entre si, depois fazem as pazes. As pessoas existem, né? Tudo isso é existência, né? Isso lhe parece normal, eu presumo, ou não? Ou você percebe alguma coisa anormal nisso? Alguma coisa, digamos, estranha, abstrusa, confusa, sem nexo? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, hoje nós vamos fazer uma micro resenha deste livro aqui, que é A Náusea, do grande Jean-Paul Sartre, filósofo francês, um dos mestres do existencialismo. E aqui ele enveredou-se para a literatura, escrevendo este romance, A Náusea, publicado lá em 1938. Esse romance, inclusive, foi fruto de uma ideia da também enorme Simone de Beauvoir, com quem ele manteve ali um relacionamento amoroso, né? Porque ela realmente o incentivou a escrever esse romance, tomando por base as suas ideias filosóficas já escritas. É um livro magnífico e perturbador. Gente, eu já vou falar sobre a reflexão inicial do vídeo, vocês vão entender perfeitamente. O livro vai contar a história do Antoine Roquentin, tá? Que é um historiador que foi para uma cidadezinha chamada Beauville, na França, para fazer uma pesquisa histórica sobre uma personalidade francesa que era o Marquês de Rollebon. Então ele foi ali fazer uma pesquisa, um estudo para escrever uma espécie de tratado sobre essa personalidade. O nosso Antoine Roquentin começa o seu trabalho e ele começa a perceber uma coisa muito angustiante na vida, né? Ele começa a perceber que as coisas existem. Ora, mas o que você está falando, Jota? Sim, ele começa a perceber que as coisas existem de uma forma muito caótica, de uma forma muito, digamos, sem sentido, de uma forma vazia. Ele começa a perceber que a vida, que a existência é um amontoado de coisas que não possuem sentido algum, que são meras contingências. Ninguém sabe por que existe, ninguém sabe por que está ali, ninguém sabe de onde veio, tudo é de uma insignificância cruel e doentia. E essa percepção que o Antoine começa a ter das coisas gera-lhe um sentimento muito ruim que ele chama de náusea. Ele começa a perceber que tudo está impregnado de existência e dessa existência caótica, vazia. Então, enquanto ele está nessa cidade de Beauville, um dia ele pega uma pedra nas mãos, ele pega aquela pedra, olha para aquela pedra e fala: isso aqui existe, uma pedra, está impregnada de existência também. Então ele se olha no espelho, ele se percebe existindo. Fala: mas o que é isso? A filosofia do Sartre, gente, ela parte de muitos pressupostos interessantíssimos, né? E um desses pressupostos é a questão da contingência, né? Contrariando, por exemplo, digamos, postulados de Spinoza, né, que dizia que as coisas acontecem porque elas tinham de acontecer, né? Se eu estou com esse livro e ele cai, é porque ele tinha de cair.
Não havia outra coisa para acontecer. O Sartre vai realmente contestar isso. Ele vai dizer, não tem motivo para uma coisa acontecer, não há uma pré-determinação para as coisas acontecerem, até porque elas não acontecem. Elas acontecem não acontecendo porque elas são vazias. Não há sentido, há uma confusão e isto gera náusea. Então o Antoine Roquentin vai percebendo isso e vai se angustiando. Ele vai percebendo que as pessoas pela cidade sequer concebem isso. Elas simplesmente vão andando de acordo com o fluxo. Elas não param para perceber no absurdo que é a própria existência, no absurdo que reside naquele vazio, naquela falta de teleologia, de finalidade. Não há sentido em nada. Há um vazio atroz, opressor, angustiante e aflitivo. O livro, gente, é uma obra-prima do Sartre. Não é um livro fácil de se ler, porque o Sartre vai trabalhar muito com esses elementos filosóficos. Ele não é fácil de se ler, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Você, claro, vai ter que ter uma atenção maior. Agora, evidentemente que isso vai ser altamente enriquecedor para você. Você vai compreender realmente esta visão existencialista do mundo, né, que é uma visão muito interessante. Porque, veja bem, o existencialismo ele não é necessariamente ruim, sabe, gente? Não é disso que se trata. Até porque outros postulados vão sendo colocados. Quer dizer, a existência não tem um sentido mesmo. Né? Ela não tem uma essência, que é um outro quesito que o próprio Sartre trabalha muito bem. Quer dizer, a existência precede a essência. Portanto, nós damos sentido à nossa vida. Porque a vida de per si não tem sentido algum. Né? Essa visão sartriana ela é muito rica e ele vai trabalhando tudo isto nesta obra de uma forma muito envolvente, de uma forma literária. Né? E que você vai refletindo muitíssimo sobre tudo aquilo que lhe cerca, né? Sobre todas as coisas que acontecem, por que acontecem, de que modo acontecem. Né? O Antoine Roquentin também, ele tinha um antigo caso amoroso com a Amy, e depois de muito tempo ele vai rever a Amy. Então aqui nós temos também esta subtrama, e quando ele se encontra com a Amy, ele tinha ali aquela esperança de realmente reatar aquele relacionamento, mas não acontece, a Amy mudou muito. Então há diálogos interessantes, a Amy colocando que ela esperava que uma coisa bela acontecesse na vida dela, mas isso não acontece, né? Colocando, portanto, aqui esta crueza da existência. Há uma outra personagem muito interessante no livro, que é o autodidata, que é uma pessoa que o Sartre conhece e que de uma certa forma é o antípoda, o Sartre não, gente, que o Antoine Roquentin conhece, e que de uma certa forma é o antípoda dele próprio, do próprio Antoine. Porque este autodidata, ele é um humanista, ele acredita no ser humano, ele acredita numa essência, né? E o Antoine não. Então há também conflitos interessantíssimos nesse sentido. E que vai nos gerando profundas reflexões, interessantíssimas reflexões sobre o mundo que nos cerca. Há sentido neste mundo? Outra coisa importante também colocada na obra, que o Antoine Roquentin, durante o seu período ali em Beauville, vai percebendo, é que a vida, sendo este amontoado de coisas sem nexo e sem sentido, ela não tem um meio e começo e fim, ela não é uma coisa cíclica, é uma coisa bagunçada, né? E você pode extrair tudo isso para a sua realidade e perceber que muita coisa faz sentido, não é verdade? Nós não temos uma coisa cíclica na vida de forma definitiva. É tudo muito abstruso, é tudo muito confuso. Sabe? É gente que não merece tendo vitórias e conquistas, gente que se esforça, é honesta e sempre se dá mal, sabe? Coisas que realmente vão provando esta confusão, esta ausência de qualquer tipo de substância no que tange ao sentido mesmo, né?
Isso é muito interessante. E o Sartre aborda essas questões existencialistas de uma forma muito sublime nessa obra. De modo que eu deixo aqui essa recomendação, eu deixo aqui essa sugestão, né? E preciso dizer também uma outra coisa interessante, já estou terminando o vídeo, que no final do livro, o Sartre, estou chamando o Antoine, que é a personagem de Sartre, me perdoem, o Antoine, quando ele está indo embora dessa cidade, depois que muitas coisas acontecem, vocês vão saber durante a leitura do livro, ele vai lá num bar, num lugar, e ele ouve uma música, né? Se não me engano, é uma música da Ella Fitzgerald, Ella Fitzgerald, não sei. Eu acho que é isso. Ele ouve uma música que ele se encanta com aquela música, ele fica apaixonado pela música, e não só pela harmonia, mas pela conclusão da música. Então ele vai dizer o seguinte, olha, a música é maravilhosa porque ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Ela tem os seus compassos determinados e segue uma ordem e conclui-se um ciclo, coisa que a existência não tem. Então ele começa a perceber que a arte, a música, não é? No caso a música, mas a arte em geral, é um elemento que pode tornar essa confusão que é essa existência, né? Um elemento que pode tornar essa confusão algo mais aprazível. Então ele decide escrever um romance porque ele percebeu que na arte há um sentido, ao passo que na existência não, mas depois ele acaba mudando também o pensamento. Gente, é um livraço, e eu tenho certeza que se vocês lerem esse livro, caso não tenham lido, vão realmente se enriquecer muito. Faça uma leitura calma, uma leitura devagar, não precisa se apressar. É um livro denso, com conceitos densos, mas altamente enriquecedores. Tá bom? Gente, agradeço a vocês terem ficado aqui no vídeo comigo. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, façam todo esse protocolo. Ele é fundamental para o crescimento aqui do nosso canal. E até uma próxima.